Moquém antropofágico para decolonizar e o bem viver para enraizar o amor, com o lançamento do último livro de Ademário Paiaiá, Moquém antropofágico, apontamentos para o ensino decolonial da temática indígena. Então vamos receber aqui no palco a mediadora Gabriela Romeu, Penélope Martins e Ademário Ribeiro Paiaiá. Boa noite, prazer estar aqui. Hoje é um dia de aberturas, né, na FLIS, com essa temática bem provocadora e necessária, insurgências do convívio, escutas, leituras e diálogos para o bem viver. Digo que um dia de aberturas, porque a gente começou hoje também ouvindo o professor Luiz Eduardo Anelli, à tarde, na tenda da FLIS, na cidade. De manhã o Anelli esteve na escola, e entre as coisas que o Anelli veio falando esses dias, ele perguntou, na verdade, ele trouxe uma frase, né? Como nós vamos sobreviver a nós mesmos. Fiquei com essa frase, assim, muito rodopiando estes dias, né, pensando nela, e trago, né, essa frase que o Anelli coloca para esta conversa de hoje, que a gente abre aqui, né, trazendo o bem viver, que está nesse tema deste ano, desta edição da FLIS, e que é algo que Ademário Ribeiro Paiaiá vem trazendo também, vem investigando, pensando, compartilhando na sua obra. Então, é uma oportunidade da gente ouvir Ademário, direto da Bahia, para trazer esses conceitos, essas ideias que ele vem investigando. Junto com Penélope Martins, que além de curadora da FLIS, é uma escritora que há tempos vem trazendo também uma poética que está em consonância com esse lugar que é da escuta, que é do convívio, que é da criação de vínculos, né? Por meio da literatura. Então, acho que bem bonito a gente está abrindo com dois autores, né, uma autora e um autor, ambos premiados neste ano, vale dizer, né, com obras do ano passado, no Prêmio Biblioteca Nacional, né, e que traz um nome, inclusive, Ademário, que você disse que é bastante especial, que depois eu vou te convidar aí a trazer. Pois bem, então, assim, se o bem viver, que eu convido a Ademário a abrir, né, a trazer aqui, a desfiar para a gente nesta noite, falar um pouco deste bem viver a partir da perspectiva dos povos originários, né, em consonância com outros grupos, né, diversos outros grupos pelo país, que vivem essa relação com a natureza, com o chão, com a terra, com a escuta de todos os seres viventes, né? Que ele possa trazer isso, mas que ele traga, né, tanto a Ademário e que a Penélope traga, mas queria que vocês trouxessem primeiro essas paisagens de vocês, primeiras da infância, porque eu acho que se tem um lugar onde a gente exercita esse bem viver, ou começa, é no chão da infância. Ali está o começo de muita coisa, né? De muito... os nossos princípios estão ali, né? As nossas primeiras perguntas. Então, queria que vocês abrissem com essas paisagens, enredando neste bem viver, né? Que se cultiva já nesses primeiros anos,
E como a gente vai trazendo isso para as poéticas que a gente desenvolve, né, na literatura, enfim. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Acho que Ademário pode começar, que é o convidado que veio mais distante. Pode abrir, Ademário? Posso, sim. Agora eu queria pedir licença para falar depois da mulher, né? Eu penso que nós, do masculino, precisamos compreender e reverter já esse quadro. Se a minha querida Penélope Martins quiser fazer uso da palavra, eu fico feliz por isso. Queria dar... A licença tá concedida e vai ser um prazer escutá-lo. Você sabe que o convite foi muito genuíno, né? Desde o nosso primeiro encontro, um encontro realmente que a vida nos deu. E hoje, aqui, como eu disse há pouco, a conversa é com todos, mas para nós também. Então, por favor. Eu não posso deixar de obedecer, né? Boa noite, senhores, senhoras. É muito bom estar nesse lugar. Eu sou duplamente felicitado por essa oportunidade. Primeiro, porque foi um convite tão amável e tão inclusivo por parte de Penélope Martins, que, como ela bem disse, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, quando da entrega dos prêmios concedidos a mim e a ela, por livros que vocês daqui a pouco vão saber qual foram os livros que nós fomos galardeados, né? E segundo, porque essa região é mesmo uma Votuporanga, é mesmo uma Ivutuporanga, é mesmo uma Botuporanga. Todas essas três palavras, com poucas diferenças, elas são da língua tupi e da língua guarani, e que se refere a exatamente o que os olhos nossos viram e veem no dia a dia de São Sebastião. São essas montanhas tão majestosas, são a quantidade de águas que tem esse paraíso São Sebastião, né? E também pelo vento ser benfazejo e brisa, não o dia de hoje, que hoje está Aratatá, o tempo está quente. Então, falando Aratatá, palavras da língua tupi, que significa tempo quente, eu agradeço a Maíra Munã, que é o deus ancestral mais antigo dessa região, e que aqui, na região como um todo, existiam dezenas de povos, não só de linhagem tupi, mas também de linhagem macro-G. E quando aqui cheguei ontem, eu percebi os ancestrais pululando, orbitando e até dormindo comigo também, de ontem para hoje lá, na excelente pousada Ana Doce. Então é muito doce estar aqui, nessa beleza que é essa região, e pelo convite, né, tão inclusivo e carinhoso da Penélope. Falando de infância, a convite da nossa querida Gabriela Romeu. Eu nasci no finalzinho da Chapada Diamantina, chamado de Piemonte, na cidade de Miguel Comum, terra dos povos de várias linhagens linguísticas, mas predominadas pelo povo Paiaiá, que gestou a minha mãe Amélia. Então, Miguel Comum fica perto de Jacobina, que foi a cidade primeira a oferecer ouro ao país, e Miguel Comum fazia parte, inclusive, de Jacobina, né? Serra das Jacobinas. Nasci naquele sertão, minha mãe e meu pai eram lavradores, tiravam o sustento com a enxada, com o facão, com o machado, e aprendi muito com eles, embora ele partiu para o Ibaca,
logo cedo, quando eu tinha 4 anos e 6 meses, mas minha mãe continuou no dia a dia, mantendo a gente, 8 filhos. Eu sou o caçula dos 8. Era muito bonito como minha mãe tratava os frutos, as sementes, a coivara, a limpeza da terra, o plantio. E como era bonito também a relação da minha mãe com seus parentes e também com os aderentes. Foi dali que eu aprendi muito sobre o bem viver. Como ela percebia, a partir do pio da araponga, que ia chover, como ela percebia o cuidado por baixo das folhagens, que haveria serpentes ali, e ela protegia os seus filhotes. E quando ela via um corisco cortar os céus, o anúncio de chuva, ela já anunciava para a gente quando ia chover, quando era tempo de plantar, quando era tempo de colher. Esses ensinamentos eu fui muito percebendo dela, na lida com o sapo, para do qual tirar remédio para algum tipo de doença. Então, também logo cedo, antes de ir para a escola, embora o mato já é uma grande universidade, eu entendia que as chuvas, ela trazia mensagens, e eu lia essas mensagens. Nós, na pedagogia, chamamos de pseudo-leitura, mas já muitos de nós, pedagogos e pedagogas, já abolimos essa questão de pseudo-leitura. A gente lia, sim, essas cartas. Também eu escrevia antes de ir à escola, repito. E quando a gente perde a nossa terra, nosso sertão, tudo isso que eu perdi do sertão, né, de fazer animais feitos de frutos, particularmente de incó, ou com os ossos do que a gente comia, eu fui entendendo de que eu tinha um mal-estar, que ele está vivendo fora do meu povo, fora dessa cultura. E aí eu comecei a fazer teatro, porque eu aprendi em 71, com a novela Irmãos Coragem, que eles tinham um diamante a ser resgatado. E eu tinha um diamante a ser resgatado, que era voltar para o meu povo, que era voltar a brincar com os peixes, né, nas lagoas. Era preciso voltar a brincar com o milho e fazer cavalo de pau. Era preciso retomar e ouvir os rezadores da minha terra, as rezadeiras. Então, o teatro me permitiu esse retorno. E quando eu saio do meu sertão pela última vez, eu já saio escrevendo a última flecha Paiaiá. Paiaiá, o povo indígena do qual minha mãe nasceu. A partir disso, eu fui tendo visões dos povos indígenas e comecei a me relacionar com pessoas do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Conheci aquele santo homem chamado Dom Pedro Maria Causa Dáliga, e também o José Bessa Freire, mas também Paulo Maldes, Paulo Soez, entre outros, e também Adilson Martins, que trabalhavam muito em função de uma vida melhor, de um bem viver. E esse bem viver sempre eu trouxe para o teatro e para a poesia. Não gostava muito de escola, porque o mato era a minha escola, era a minha melhor aprendizagem. E aí, com o tempo, eu entendi de que é preciso ir para a escola. E aprendi alguns signos e alguns significados com as escolas. Mas sempre fui muito arredio. E, por fim, depois de uma caminhada, né, do ensino primário, né, anos iniciais, né, os anos iniciais e finais, depois o ensino médio, depois pedagogia, especialização em educação, depois mestrado e depois doutorado. O mestrado e o doutorado foram na Argentina e no Paraguai. Nesses 2 países, eu fui muito abraçado pelos indígenas e intelectuais desses 2 países. E aprendi muito com o filho de León Cadogan, que vocês devem conhecer, o mais importante antropólogo do Paraguai, sobre o bem viver. Eu aprendi com o filho dele, que é o Rogélio. E o León Cadogan escreveu muito a partir dos índios Apococuva sobre o bem viver. E eu comecei também a escrevinhar muito a partir
desses outros pensadores que não eram pensadores indígenas, né? E juntando essas reminiscências do sertão, de fazer animais, de brincar na chuva, de inventar escritas no chão, quando descia as chuvas e que faziam as enxurradas, eu escrevi o livro Os Indígenas, a Mãe Terra e o Bem Viver. Esse construto virou um livro publicado pela editora Moderna. E, de repente, eu fui avisado de que eu tinha ganhado o prêmio Aculi. E eu fui ao Rio de Janeiro, recebi esse prêmio e tal. Foi quando eu conheci a nossa fada. E quase não ia, porque eu sou muito tímido. Apesar de fazer teatro desde os anos 70, eu sou muito tímido, como vocês podem perceber pela minha voz. E eu dizia ao pessoal da Fundação Biblioteca Nacional que não iria receber o prêmio, por timidez mesmo. Mas quando eu fui pesquisar quem era a Aculi, que dava o nome ao ao prêmio que eu ia ganhar, eu entendi que o Aculi, que significa cotia na língua arecuná, como também na taurepã, e em tupi é acuti. Quando eu fui ler sobre Aculi, entendi, nas leituras que fiz, que ele tinha sido o principal intérprete dos povos da região, de Roraima ao Orinoco, que conversava com o arqueólogo e etnólogo Cort Grumber, que transformou essas expedições em 4 livros, né? E eu entendi por que Moceiú Ipu, que era o nome de batismo dele, era chamado pelos povos da região de Aculi, Acutia, porque ele comia os frutos. Ele era o primeiro a identificar quais eram os frutos que deveriam ser comidos, era o primeiro a comer e depois saía com uma cotia, enterrando essas sementes, fazendo florestas e mais florestas de pé. Então, que grandeza esse homem tinha. E quando Cort Grumber e demais participantes das expedições ficavam tristes, era ele que alegrava, era ele que falava dos segredos da floresta, ele é que falava de como tirar o veneno de uma cobra, era ele que falava como tirar os dentes cravados de um escorpião no pé de alguém. Então, todos os segredos da floresta passavam por esse Aculi. Então, eu senti que ele era um cara admirável, que esse prêmio era muito maior do que o Oscar, porque foi de um ser humano brilhante, né? E, no dia que lá eu estive para receber esse prêmio, eu pedi licença aos povos da região e falei alguns trechos em língua taurepã, né? Foi muito difícil, é uma língua muito difícil de ser falada, né? Mas, enfim, essa é a minha trajetória: ser do mato, ser filho de Alberto e Amélia, ambos lavradores, ela nascida entre os Paiaiá, de ter brincado na minha infância, de ter feito teatro para recuperar o sertão que eu perdi, né? Transmutar essa dor fazendo teatro. Eu produzi mais de 30 a 40 peças de teatro, produzi quase todas elas nos anos 70, 80 e 90. Fui um autor teatral que teve textos censurados, textos que não puderam ser encenados, textos que só puderam ser encenados depois da presença no palco de um censor me vendo, me seguindo durante eu saí para as ruas de Salvador, eu era seguido por um censor, e assim por diante. E, por fim, o mundo acadêmico, que eu refutava muito fazer, estudar, mas foi bom, porque outros badogues, outras flechas eu pude aprender e arremessá-las, mas sempre para o bem viver. Já que eu falei de flechas para o bem viver, vou cravar uma Ibirapara no piá da Sacunhã Abaeté, ou seja, vou lançar uma flecha amorosa no coração de Penélope Martins e passar a ela a palavra. Depois eu vou falando mais alguns motivos de estar aqui entre vocês. Muito obrigado. Cueca Tureté, Inatequié, Aguidjé, Aguidjeveté, Aueri, em várias línguas. Muito obrigado. Então, a pergunta da Gabriela, eu acho que talvez
a mais importante para mim, quando eu penso em escrever, seja o texto de que temática for, ou o gênero que eu escolha, né? Se é prosa ou poesia, eu acho que eu tenho sempre um princípio de retomada de infância para começar a alinhar as palavras. E aí, quando Gabi pergunta da onde sai, né, essa poética... Paisagens são essas, né? A paisagem da infância. E eu tenho certeza que a minha escrita realmente vem de lugares muito sólidos que essa infância aconteceu, porque eu tive a sorte de ter uma família com adultos brincantes, adultos que paravam o domingo para ir para o quintal da minha avó, para brincar mesmo, todo mundo junto. Então, eu não tenho uma memória das crianças brincando e os adultos sentados. Eu tenho uma memória da casa da minha avó e a gente brincando de roda e outras brincadeiras, todo mundo, os tios, as tias, a minha mãe principalmente. Minha mãe era muito envolvida em brincar, tanto é que quando eu tinha 1 ano de idade, a gente foi morar na Zona Leste, ali em São Paulo. Eu nasci em Mogi das Cruzes, né? Que na época era mais interior, hoje é uma cidade universitária e tal, que cresceu. Acho que o povo de Mogi já nem fala mais que é interior. Mas quando eu nasci em Mogi, era uma cidade bem rural ainda. E aí, quando a gente mudou para São Paulo, a gente mudou para a Zona Leste, foi a minha primeira casa, e a minha mãe brincava na rua com todas as crianças da rua. E, inclusive, esses vizinhos da gente, a gente já, morando já em outro endereço, eles foram visitar a nossa família algumas vezes, e eles contavam essas histórias da minha mãe brincando com eles, com a turma toda, assim, na rua, né? Então, eu cresci numa família de adultos brincantes, gente sem estudo formal, todos trabalhadores braçais, né? Meu avô, pai da minha mãe, ele tinha um emprego mais, que a gente falava que era o mais chique da família, que ele tinha carteira assinada, porque os outros não tinham. Minha avó era costureira e meu lado, meu pai, minhas tias, que meu pai é o único filho homem de 6 mulheres, e os pais deles eram lavradores e vieram para o Brasil na mesma condição, continuaram trabalhando como agricultores e também como feirantes, né? Foi o percurso deles aqui. Mas a música, a brincadeira, era um lugar comum da nossa família. Até para descascar uma laranja, minha avó tinha toda uma brincadeira assim de colocar as laranjas na bacia e descascar a laranja inteira, né? Tirar a casca inteira do começo ao fim, para que a gente pudesse girar a casca de laranja numa das brincadeiras que a gente fazia ali no quintal. E hoje, quando eu vou escrever, eu tenho certeza que o meu letramento passou pela costureira, pelo ferroviário, pela agricultora, pelo agricultor. Então, essas pessoas falam comigo durante o processo de escrita. E os trechos, talvez, né, mais impactantes para mim, porque quando eu escrevo, reviso, leio de novo e me desapego em determinado momento e mando para a editora, depois que sai em livro, para mim é muito difícil de reler. Aí eu já não quero
Ler só quando eu sou mais obrigada, que alguém fala, leia um trecho do seu livro, porque eu sempre acho que eu poderia mudar alguma coisa, então eu prefiro evitar, eu gosto mais de ler o texto dos outros. Mas quando eu encontro algum trecho que eu gosto muito, é um trecho que eu encontro a voz da minha avó, a voz do meu avô. Eu comentei com os amigos ontem que na minha família tudo se fazia com música. A gente tem uma cantora aqui na plateia, belíssima, e imagino que significa música na vida dela. E na casa da minha avó tinha uma varandinha encerada, de cera vermelha, e a minha avó costurava ali, me ensinou a costurar ali naquela varandinha, e ela cantava o tempo todo. Minha avó cantava muito, muito bem. E a minha tia também, irmã da minha mãe. E aí eu aprendi um repertório de música brasileira, olha, finíssimo. Muitas palavras eu aprendi ali na beira delas, cantando. E aquilo, mesmo que eu não entendesse o significado de algumas palavras, elas eram tão melodiosas, eram como brinquedos. Né, Gabriela? Gabriela fala muito disso, que a palavra também é um brinquedo. E, às vezes, pequena, eu escutava músicas assim com letras tão majestosas, mas podia não entender o sentido da palavra, mas a palavra era tão bonita que eu aprendia primeiro a dizer aquele som, para depois buscar o que significava. E na casa da família do meu pai, né, com tantas mulheres, 6 tias, vocês podem imaginar quantas vozes de mulher que eu escutava ali, e só o meu avô, né, e meu pai, que falava um pouco, por sinal. Mas o meu avô tocava concertina e cantava as músicas da aldeia dele, porque eu já expliquei isso para o Ademar. Eles são de uma aldeia lá de Portugal, muito pequena, e ele também queria me fazer um pouco da cultura dele, né? Porque eu tinha uma mãe brasileira, mas ele queria que eu conhecesse as canções, as cantigas dele. Ele era um brincante, tinha uma disposição para ficar cantando. Então, hoje, escrever para mim é retomar as histórias dessa gente que sabiam viver muito bem, apesar de todas as dificuldades. Porque não havia um domingo ou um encontro em que não se cantava naquela casa. E a gente vivia uma condição ali com a vida difícil, né? Com poucos recursos financeiros, mas com uma alegria de viver e com uma disposição de fazer com que as crianças estivessem juntas e eles o tempo todo dispostos a vivenciar aquilo com a gente, com o corpo deles, né? Brincando de roda, sentando no chão, cantando. Então, eu acho que essa é a paisagem muito forte para mim, de gente que brinca. Brincar foi uma construção assim muito presente na minha vida. Então, quando eu estou falando sério e brinco, e às vezes as pessoas falam para mim, você brinca muito, você tira onda, né? Mas é porque brincar para mim é uma coisa muito a sério e muito à vontade. É de dizer assim, estamos bem, estamos nessa juntos, né? Porque eu me sinto disposta, inclusive, a brincar contigo. Então, é isso. Acho que é esse começo. Quando eu ouço vocês bater palma, tá linda demais. Antes de falar isso, eu vou trazer um trecho de Pés Descalços, que é este livro premiado na Biblioteca Nacional, lindíssimo, que diz assim, Penélope:
Vamos ver se você lembra, que às vezes a gente não lembra que a gente escreve, não é? A gente se surpreende. Aqui, ó, tem outras escritoras na plateia. Tem isso. É muito bonito. Conviver com a avó me trazia a herança de saber de mim, da minha mãe e da minha tia, das batalhas da minha família, da elegância da origem de gente que sabe seguir de cabeça erguida. Outro trecho. Diz assim a avó: a minha filosofia é andar com os pés em contato direto com o chão. Então, a sua escrita reverbera muito dessas paisagens, né? É só a gente ir puxando esses fios. E Ademário, quando você fala, né? E aqui está o livro, Os Indígenas, a Mãe Terra e o Bem Viver, né? Onde você traz muito dessas memórias, né? Então, você foi falando e a sua fala, ela foi me acordando, assim, coisas que você escreveu aqui, belíssimas, né? Quando você diz: com minha mãe, aprendi muito sobre as roças, sua herança indígena e sertaneja. Com ela, entendi o que nos alertam os pios da araponga, da acauã, o voo bandoleiro do gavião ou carcará. Também aprendi a lidar com respeito com as cobras, a fazer coivara, a cuidar das ramas, dos fios d'água e das histórias compartilhadas em nosso velho rancho ou terreiro. É um livro em que o Ademário vai abrindo alguns verbetes para nos repertoriar, né, de muitas palavras do universo indígena, também sertanejo, né, Ademário? E às vezes são palavras que a gente fala, nossa, a gente vai encontrando com pedaços da gente também, de outras experiências. Então, é uma leitura lindíssima. E aí vocês falam, né, esse bem viver, né, que a gente estava aqui desfiando de certa forma, é recriar, é ocupar um território existencial, né? Porque é um lugar da gente, é a nossa possibilidade de inventar um outro jeito de estar para alguns grupos, né? Para outros é afirmar seu modo de ser e estar no mundo, não é, Ademário? Então, esse território existencial mesmo, né? Da gente se reinventar de um outro jeito. Neste livro do Ademário, ele abre e ele diz assim: quando converso com o fogo e com as águas, lembro-me de que nossos avós diziam que um tempo de fúria e com grandes devastações viria e que feliz seria o povo que tivesse uma rama verde e um olho d'água em sua aldeia. Então, eu pergunto, né, como a gente pode seguir criando esses olhos d'água simbólicos, né, para que a gente possa reinventar esse território, né? Eu acho que primeiro a gente vai precisar reinventar. Eu acho que temos muitas possibilidades de aprendizados, né? Com muitos grupos que estão aí, com muitos povos originários, muitas etnias que estão aí buscando afirmar e resistir, né, nesta travessia, neste mundo. Mas, assim, como a gente pode criar esses olhos d'água simbólicos, Ademário, Penélope? A literatura, sem dúvida, é um caminho, né, para isso. Queria que vocês trouxessem um pouquinho mais. Eu penso que quer dizer, vários modos existem, e que os guaranis chamam de tecó, né? É a gente ter pessoas, como eu sei que temos aqui na plateia agora. Eu vou citar apenas o nome de duas delas. O quanto é encantador para a gente a trajetória de vida dessa poeta e escritora, Aurita Tabajara, que está aqui entre nós. E, inclusive, ela nos ensina muito como seus ancestrais contribuíram para que ela fosse avante, assim como o seu povo, que ainda resiste.
Um outro modo é a trajetória também de vida de um grande cientista que conversa conosco como se fosse numa mesa de bar, como se fosse nas cadeiras de um templo, como se fosse no sofá da casa da gente, ou como se fosse sentados no chão. Quem sabe, degustando uma naranja, como falam os tupi, naranja, como descascar essa laranja, como fazia, né, a parentalha da minha parenta. E esse homem, esse cientista, que conversa com a gente, igualmente conversa com a criança. Para ele não tem barreira, se é adulto, se é acadêmico ou se é criança. Ele tem uma forma, ele tem gestos que nos chama para perto e tem palavras que nos leva para longe. Não, como disse hoje a Penélope, o trabalho e pesquisa desse gênio entre nós, Luiz Eduardo Anelli, é de você que eu estou te falando, camarada. É de ti, Irum, Mun, Anamá. É de ti que eu estou falando. E ele tem essa capacidade, né? Então, são experiências como essas, né, da Aurita Tabajara e do Anelli, que faz a gente guatar, caminhar, né, e acreditar que aquele horizonte está se aproximando da gente. Na verdade, eu só sei ser assim, sabe, gente? Lá em casa me reclamam muito por ser desse jeito, mas é assim. Eu sinto que existe um colar e que cada um de nós é uma pérola dele. Cada pessoa aqui tem um valor imenso para nossas vidas. Eu jamais esquecerei que estive aqui em São Sebastião, né? Não só porque está muito forte a presença ancestral de Pindoretama, mas também por causa dessa energia que a Penélope, a Gabriela e as pessoas que são da Casa Brasileira Gourmet e que são da pousada Ana Doce, conseguiram trazer para mim, me abraçar, né? Cutucar-me, quer dizer, tocar-me, puxar para perto. Cutucar é uma palavra, é um verbo da língua tupi, que significa exatamente isso, trazer para perto, puxar, arpoar. E eu sinto aqui muito arpoado, né, por vocês, me trazendo para conversar com vocês sobre o bem viver. E a grandeza de estar perto de duas pessoas como a Gabriela e a Penélope. Mais uma vez eu vou agradecer a Maíra Munan, Caruça Caibê, Iprere, Cananciuê, né, Nió, Duniori, Sinel Crebai. Esse é o nome de Deus em vários povos, né? A eles que eu acredito, a eles que eu devo, a eles que eu peço e a eles louvo por essa oportunidade. É mais ou menos isso, sabe, Gabriela? A gente precisa cuidar do outro, tentando entrar mais na sua pergunta. A gente precisa fazer uma caminhada muito grande para chegar perto do outro. Esse outro é o esposo, é a esposa, é o vizinho, é o policial, é o açougueiro, é o motorista de táxi ou de Uber, né, como um todo. É para a gente se aproximar do suposto inimigo. Eu não tenho inimigo, eu acho que ninguém deve ter inimigo. E se ele existir, abrace, puxe para perto. É preciso a gente fazer da nossa dificuldade a força. É preciso fazer das nossas contrariedades, e que não são poucas nesse universo, ainda mais agora que a gente percebe essa mudança climática, que a gente já sabia a partir das várias profecias, não só do povo Hopi, mas dos povos falantes tupi, que eles acreditavam na Iwimareima, ou seja, a terra sem males. Sempre eles buscaram essa terra sem males e continuam nos dias de hoje, ainda buscando, perambulando por Pindoretama, hoje, quer dizer, de 1500 para cá, né? Brasil. Eles continuam buscando essa terra sem males. Mas outros povos que não são falantes tupi também buscam esse modo de vida, esse tecó, esse lugar, né, em que as águas são abundantes, a mata tem seu verde forte,
e variado de seus tons vários, né, de verdes. Mas é preciso não só cuidar da Mãe Terra, mas é preciso cuidar do outro. É preciso ser com o outro. E a gente não consegue melhorar esse planeta, a gente não consegue ampliar essas ramas verdes nos quintais da gente, nos jardins da gente, mas também nas repartições públicas, mas também tem que começar com essas ramas sendo regadas dentro de nós mesmos. Para que haja água dentro de nós, para que os olhos d'água aflorem, é preciso que eu seja, cada vez que passa, um ser humano melhor. A gente precisa diminuir as guerras, não só entre os países, mas as guerras nas famílias. É preciso que o esposo seja sempre um cortejador da sua esposa. Eu sou casado há 44 anos. Todo dia eu faço oriquis para minha esposa. Qualquer dor que ela vai sentir, eu sinto antes. As mais diversas dores, as hormonais, as físicas, as psíquicas, as sociais, até porque ela é coordenadora regional de 54 escolas na cidade de Salvador. Então, ela sofre uma barra muito pesada todos os dias. E quando ela chega, ela me encontra completamente disposto a continuar afirmando que, em primeiro lugar, sempre a mulher. E ela sabe disso. Ela até reclama que eu fale dela por onde eu passo, mas por onde eu passo, sempre eu trago essa mulher na minha vida, né? Deus me deu vários presentes, como esse de estar aqui entre vocês, mas o presente maior que Ele me deu foi essa esposa. Minha querida, eu te passo a palavra, senão eu fico falando assim de mim direto. De mim que não é de mim. Quando eu falo de mim é do outro que eu estou falando. Adicionar, Eu vou pedir. queria Pode colocar esse no. Obrigada. Adicione, Gabriela. Queria adicionar, né, essa imagem que trago aí do livro do Ademário, a algo que a gente fala bastante sobre as novas, a gente criar e cavar outras políticas do sonho, assim, né? Abrir esse lugar do sonho como um lugar político mesmo, assim. Então, como é que você vê isso, né? E como é que você elabora isso na sua literatura, né? No que você escreve, né? Como é que revestir, né? As histórias, né? Por meio das palavras, com novos imaginários mesmo, assim, né? Para os tempos de hoje, né? Porque são para as crianças de hoje que a gente escreve, né? Criando outras políticas de sonhar mesmo, né? Uma vez que vamos ficando desnutridos mesmo aí, né? Com tudo que se vive. Então, eu queria te adicionar essa questão. Fácil, né? Fácil. Para você tem que ser desafiador. Eu estou ainda ouvindo as palavras do Ademário, assim, no sentido de fazer esse bem viver com o outro, né? Com a vida do outro. E aí indo para a sua questão, Gabriela, quando a gente escreve um texto, se fosse para a gente deixaria esse texto dentro de uma gaveta. Já está escrito. Eu escrevo, ponho numa gaveta e me satisfaço. Então, quando um escritor ou uma escritora dizem, eu agrado a mim mesmo, ou um artista de outra linguagem, não, o importante é que eu agrade a mim mesmo, não é de todo verdade. Porque você não dá, não torna público aquilo que importa só para você, só a você. Então, quando a gente escreve, a gente pressupõe o outro.
porque o outro vai dar sentido para aquele texto. Talvez os momentos na minha escrita que eu mais me realize sejam aqueles que eu tenho a impressão de que seja esse outro alguém que está vivendo a infância hoje, ou seja este outro um homem, ou seja este outro uma mulher, ou seja este outro uma pessoa de um outro gênero que não seja um homem ou uma mulher, ou seja essa outra pessoa, uma pessoa velha, uma pessoa jovem, adolescente, uma pessoa que mora no sertão ou uma pessoa que mora na cidade. Seja quem for este outro, existe algo ali que nos comunica. Então, acho que quando eu faço um texto que eu sinto que existe algum elo ali, que é muito além do que a gente possa estar vivendo, ou uma condição que a gente não escolheu, né? Uma condição que a gente não escolheu viver, aí aquilo me faz engrandecer o sentido. Esse outro pode ser qualquer outro, né? E é para ele que eu escrevo, na verdade, porque eu existo a partir da presença dele. E é fato isso. A gente escreve um livro com o maior esmero e, se ninguém ler, o livro não existe. E, por consequência, a escritora não existe. Então, o que me causa um incômodo hoje, no tempo que a gente vive, é a gente ser tão bombardeado, e usar esse verbo com propósito, inclusive, né? Porque tem essas guerras psicológicas, emocionais o tempo todo, da publicidade, das ideologias, dos direcionamentos dominantes. Isso continua e continuará, talvez, existindo no mundo. O que me causa perplexidade hoje é ver tantos discursos de eu por mim mesma. Né, ligue o seu F e seja feliz, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa livraria, que eu vi vários livros com esse verbo, assim, ligue o F e tudo vai ficar bem. A sutil maneira de dar um F, né? Vocês sabem do que eu estou falando. E eu fiquei, assim, passada na livraria, porque eu falei, gente, onde que a gente vai com isso? Né? Porque a partir do momento em que a narrativa o que importa é você, o outro, dane-se, se ele não gosta de você. E é o que a gente mais vê, assim, é uma avalanche de coisas nesse sentido na rede social. E muitas vezes para afirmar uma autoestima, para ajudar, às vezes, uma pessoa, né? De, você tem que gostar de você tem que gostar das suas características, e se a pessoa não gosta de você, dane-se. E sim, ok, ninguém tem nada a ver com as suas características, mas isso se expande. Isso vai se expandindo de uma maneira que a vizinha coloca o lixo na porta com o saco de lixo rasgado, e o lixo vai para a sua porta, e tudo bem também, dane-se, você que limpe, se você se incomodar. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento em que essa narrativa é muito forte. E isso me espanta. Porque aí você começa a ver isso nos adolescentes, você começa a ver isso nas crianças, e você começa a ver isso nessas novas gerações, num sentido de que eles não enxergam nos adultos um direcionamento diferente. Porque a gente, a minha geração, talvez, tivesse adultos ali, pelo menos eu tive, ao redor, que falavam assim,
Não, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Né? Ou você tem que fazer isso sim, porque é importante para os seus primos, é importante para a sua família. Né? Tinha um sentido ali de coletivo, pelo menos eu fui ensinada dessa forma. E hoje eu vejo, às vezes, a gente vai muito em escola, conversar com criança, com adolescente. Eu vejo esses adolescentes e essas crianças, às vezes, sem esse norte. Porque os próprios adultos estão falando, não tem jeito, é uma droga mesmo, ninguém presta, a humanidade é um lixo. E tem um conto da tradição que uma colega, Alexandra Pericão, está aqui, acho que ela vai lembrar, a Elaine, ela canta um conto, né? A humanidade é um horror, o homem é um hipócrita, a mulher fala demais, e ele vai só reclamando, assim, é uma narrativa da desesperança. E a gente precisa de esperança, principalmente quem está na infância, na adolescência, precisa dessa esperança e de um esteio, de um adulto que fale, não, é possível sim. Né? É possível fazer diferente, é possível dialogar, é possível se respeitar, é possível pensar diferente da pessoa, contanto que ela me respeite, e a gente vai conviver dentro dessa troca de respeito. Então, é preciso que essa criança sinta essa firmeza. Então, quando eu escrevo, eu penso nesse outro, que está querendo ouvir esse tipo de coisa que eu estou dizendo agora, porque é o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir que nós temos jeito, sim. Né? Que a nossa espécie tem solução, porque a nossa espécie faz coisas maravilhosas. Né? Nós fazemos coisas lindíssimas. Nós vamos ter uma apresentação na Indiana, fazendo uma homenagem a Mercedes Sosa. E quem nunca se pôs a chorar com Mercedes Sosa cantando, não sabe o que é se emocionar com a música. Né? Aquela mulher cantando, aquela mulher que para nós é o próprio imaginário da América Latina. Como que essa espécie é ruim? Essa espécie faz coisas maravilhosas, lindas, belíssimas, dignas, relevantes, transformadoras. Então, eu acho que eu encontro pessoas assim, nesse diálogo com as palavras. Muitas pessoas que eu não conheço, né? Que leem os livros e que, enfim, a gente não conhece, mas que a gente dialoga em algum grau aí, em algum nível de vínculo, eu acho que a gente está dialogando. Você quer completar? Por favor. Completar não, eu só quero dizer assim, poxa... Dialogar. A gente não combinou essa enga, essa poranduba, essa palavra, essa notícia, essa informação. Mas olha que coisa interessante. É que nós que aqui estamos, primamos, cunhamos, celebramos para esse momento o encontro com o outro. Né? Que lindo isso, né? Que a Penélope traz, né? O encontro com o outro. Maravilha. O carro é importante, o apartamento, o iate são importantes, tudo é muito importante. As belezuras das montanhas e das águas de São Sebastião são majestosas. São Votuporanga, são Catu e Pi, Catu e I, quer dizer, são lindas as águas, são lindas as terras. Mas se não houver esse encontro com o outro, sim, e aí seguindo com este fio do outro, né? Quero aproveitar a Demário aqui diretamente da Bahia, né? Que vai lançar, gente, está lançando este livro fresquinho aqui, né? Em São Paulo, Moquém Antropofágico, Apontamentos para o Ensino Decolonial da Temática Indígena. Demário vai estar com este livro aqui, Penélope também com os livros dela.
E aí eu acho que essa ideia do Moquém que você traz, né, Ademário, de novo repertoriando, sendo ponte, né, criando, repertoriando grupos diferentes, né, quem não tem experiência quem nunca moqueou, né, queria que você trouxesse primeiro essa ideia, né, do Moquém, de moquear, e como você usa isso como metáfora, e aí esse Moquém antropofágico, e aí como levar, né, o ensino da temática indígena para as escolas, a partir dessas ideias todas que você trabalha aqui no livro. Poxa, que bacana poder falar do Moquém. Muito obrigado. Eu sou muito metido a escafunchar a palavra mais certa para falar aqui do proscênio. O proscênio, abamionte, o índio vai ficar de pé. Esse aqui é o proscênio. Para o ator, atriz, vir aqui ao proscênio, tem que ter uma marcação muito importante para ele aqui estar. Mas também ele pode ir para o trono, né? Que seria lá aquele centro. Mas como usar essa palavra? Às vezes eu fico a madrugada toda buscando a palavra, não a palavra que o doutor mandou, né? E não a batida certa do maracatu. Mas é preciso que a palavra ilumine o outro, que a palavra liberte o outro. E eu fico, sim, dias sem terminar um texto, porque a palavra não chegou. Na fazeção desse livro, eu pensei em vários títulos, que eu sou meio assim, né? É uma das ações que mais me tira do centro, é não encontrar a palavra certa. E aí eu pensei no Moquém. Moquém, antes de tudo, minha mãe construiu muito essa tecnologia dos povos originários de secar um alimento, fazia o Moquém. Mas também a gente quer defumar esse peixe, essa carne, geralmente das caças. Vamos fazer um Moquém. Ah, mas a gente quer assar, idem, no Moquém. Quando a gente moqueava essas iguarias, a gente não precisava de geladeira. Então podia ficar aquele alimento 5 dias, 10 dias, a depender, até mais de 10 dias, 15 dias, 20 dias, o alimento ali moqueado, e ficava muito gostoso o moqueado. Com esse mestrado e doutorado, a minha busca do horizonte era como é que os professores e professoras brasileiras estão ensinando a temática indígena. Então eu entendo que nós temos um sem número de teóricos, geralmente antropólogos, historiadores, que orientam como fazer a inserção da temática indígena na sala de aula. Conversei, claro, com vários escritores e autores e autoras brasileiras, mas também da América Latina, sobre esse mistério, ou seja, ensinar a temática indígena. Mas começou a me vir a minha ideia, o Moquém, porque ele tinha essa função toda. Então, tem alguma coisa de Darcy Ribeiro que precisa ser secada? Tem. Tem algumas que precisam ser defumadas? Tem. Tem algumas que, me desculpe, Darcy, precisam ser queimadas diretamente no fogo? Sim. Como eu gosto muito de Darcy Ribeiro, e creio que vocês também gostem, tem pessoas apaixonadas por Darcy, eu já fui apaixonado por ele, disse isso até a ele uma vez. Acho que foi em 86, eu disse isso para o Darcy. Eu publiquei um livro em 85 e fui dar de presente ao Darcy e falei para ele o quanto ele era apaixonante. Mas o Darcy precisa ser queimado, com algo que ele aprendeu na década de 40, com os etnólogos que vieram para o Brasil. Que para esses que vieram para o Brasil, se o indígena deixasse de ter aquele tipo de olho, aquele tipo de pele,
Se perdesse a língua, deixaria de ser indígena. E o Daci aprendeu isso e gostou. Está errado, Daci. Então vamos queimar. Mas o que a gente pode aprender e colocar no moquém para ficar mais gostoso para a professora e a professora sala de aula, que é de Noel Nutos, que é de Curti Nimonhandaju, que é do Leon Cadogan, que é de Carlos Martinez, o que é de Edson Souza, que é de Araci Lopes, de Grupione, o que é de Orlando Vilas Boas, o que é desse povo, e até dos viajantes do século XVI e XVII, que presta. Então a gente vai moquear. Mas tem muito livro aí que precisa ir para o fogo, precisa tatar, hoje lançar o fogo, especialmente aqueles que falam de índio. Índio? Nós não somos índios. Então Colombo trouxe esse termo e que avassalou pelos séculos, até hoje a gente ainda fala de índio. Nós não somos índios. Nós somos nascidos da terra, nós somos originários da terra. Aí tem uma palavra em latim que melhor designa a gente. Somos indígenas. Mas também podemos chamar de originários. Ok. Mas falar de Tupã, por que eu não falo de Doniori? Por que eu não falo de Caruça Caibê? Por que eu não falo de Maíra Monã? De Monã? Por que eu não falo em Namissum? São nomes de Deus a partir de vários povos. Por que a gente fica preso que a casa é só oca? Hoje é 19 de abril, dia do índio, vocês vão fazer uma oca. E por que não faz uma ampanhã? Por que não faz uma quigeme? Por que não faz uma sete? Por que não faz uma maloca? Aí tem que decolonizar. A gente precisa trabalhar na escola com autores e autoras que já romperam com a velha lógica da colônia de índio, tribo. O Brasil nunca teve tribo. Não existe tribo no Brasil. Assim como não existe índios no Brasil. Tribo. Somos nós aqui. Temos geografias diferentes da moradia da gente. Somos de famílias diferentes. Muitos aspectos diferentes. Mas temos algo em comum. O quê? Esse momento aqui. Então isso nos uniu para aqui. Então somos uma tribo. É unido por um único objetivo, ou alguns objetivos, mas somos diferentes. Entre os povos indígenas não existe isso. Quem é Yanomami não é Crenacrouro. Quem é Crenacrouro não é Tabajara, não é Pataxó, não é Pataxó Ranranhã, não é Quiriri, não é Cariri, não é Chucuru Cariri, não é Tuxá. Cada povo é seu povo. Deus tem um nome, a forma de se relacionar com os espíritos da mata tem um jeito diferenciado. Nem todos são polígamos, nem todos professam fé em Tupã, nem todos falam tupi. Ainda se fala no Brasil mais de 274 línguas, além de mais de 40 isoladas, não estudadas. O Brasil tem esse patrimônio linguístico invejável, estupendo. E por que a gente na escola não trabalha com as línguas indígenas? Até para falar o que significa Bertioga, Tabaté, Pindamonhangaba, e assim por diante, Pituba, Piatã, né? Por que a gente não trabalha? Então, está aí um moquém, que vai dizer para a gente o que a gente pode jogar fora de Darcy Ribeiro, digo isso em termos, né? Que a gente pode melhorar o que disse Nimonhandaju sobre o povo Guarani. A gente ir rompendo com tudo que a colônia impôs a gente sobre os povos indígenas de uma forma genérica, colocando todos nós em um lugar só, de forma genérica. Todos são iguais, todos falam do mesmo jeito, todos têm o mesmo Deus, a mesma dança. Nem todos tomam ayahuasca, nem todos tomam jurema, nem todos mariri, nem chacrona.
as escolas brasileiras estão sempre como estiveram, de costas para os povos indígenas. O professor, a professora não sabe como trabalhar. É preciso passar pelo Moquém. Pegar todo esse material que a gente tem disponível no Brasil e decolonizar a partir de apontamentos que oriente a gente como deve ser a abordagem na sala de aula, desde a educação infantil, passando pelos 5 anos iniciais, depois os 4 finais, né, que é o 6º, 7º, 8º e o 9º ano, depois disso ir para a EJA. Você fala muito EJA aqui no Sul, né? A gente fala mais EJA no Nordeste. Passar pela EJA, passar pelo ensino médio, até as licenciaturas. Nem as licenciaturas no Brasil têm uma disciplina voltada aos povos indígenas. Quer dizer, colocar os indígenas embaixo do tapete, quando não matá-los, quando não enfiar goela dentro o marco temporal, e as pessoas continuam ainda muito distantes dos povos indígenas, de quem eles são, onde eles estão, o que eles cantam, o que eles comem, né? E é um livro didático que não pode mais falar, eles andavam, eles pescavam, eles cantavam. Não, eles cantam, eles dançam, eles pintam, eles vão para as universidades, eles vão ser doutores, como muita gente às vezes pensa que é o melhor, é pisar no chão da universidade e conseguir um título de mestre e doutor. Mas nós temos indígenas em todas as profissões no Brasil. E não precisa eu ter aquele olhinho que foi cravado, carimbado, que é olho de índio, que é pele de índio. Que história é essa? Minhas irmãs são as caras dos indígenas Corumbiara, que vai Sancarelli conseguiu encontrar esse povo perdido aqui no Mato Grosso. Nós temos pele claríssimas, às vezes. Tem indígena de olhos azuis, tem indígenas carecas como eu. E existem pessoas com cabelos abundantes, como o de Daniel Munduruku. Então, tem indígenas baixinhos, gordinhos, magrinhos, altinhos. Nós somos uma diversidade. E às vezes colocaram tudo isso em uma caixinha, de forma genérica, dizendo que isso é índio. Índio não somos, não existe índio, não existe tribo. E Moquém quer discutir isso com vocês. É isso que está nesse livro. Como trazer uma outra perspectiva de tratar as questões indígenas a partir de cada povo, de cada língua. Mas isso de forma muito acessível. Assim como tem um outro livro, já que eu falei muito acessível, esse livro aqui, Oré Nhandé ou Oré Jandé, pode ser pronunciado dessas duas formas, é um livro em 4 línguas indígenas, traduzidas para a língua portuguesa. Então é um livro poliglota. Nesse livro tem textos, tem poemas, diversas sugestões metodológicas para o professor e professora trabalhar na sala de aula, desde a educação infantil às licenciaturas. O professor que não for preguiçoso nem preguiçosa e abrir esse livro e bote no Moquém para o que pode ser assado, cozido, secado, defumado, se ele topar fazer isso, ele pode fazer planejamento de aula muito interessante, desde a educação infantil até as licenciaturas. Esse livro de 95, 96 páginas, tem tudo isso aqui dentro, de maneira bem simples. Aqui tem a chave da pronúncia para você saber ler e falar a língua Pachorrã, a língua Quiriri, na sua variante Quipeá. Aqui você tem condições de entender com a chave da pronúncia como dizer e ler as palavras indígenas do Tupi, como também da língua Guarani. Não existe língua Tupi-Guarani. Existe uma língua Tupi e uma outra Guarani. Algo semelhante ao espanhol, que a gente fala caminham, caminho, morrer, mulher. Só que, às vezes, quem está embaraçado, se disser isso em países de língua espanhola, vão pensar que eu estou grávido, embaraçado.
né? E também eu não posso dizer outras palavras cognatas, porque eu posso ser preso em um país achando que falando daquele jeito, porque português e espanhol é muito parecido, não tem diferença. Tem diferenças muito grandes, como tem diferenças em Tupi e Guarani. A gente gosta de abacaxi. Já pensou se você pedir abacaxi em um povo que fala Guarani? Vai pedir ao homem ou a uma mulher um abacaxi? Para tu ver o que vai acontecer contigo. Mas em Guarani, mas em Tupi tudo bem, né? O abacaxi é uma fruta maravilhosa. Mas fala abacaxi entre os Guarani, né? Então, temos que decolonizar se a gente quiser se educar. Pode ficar por aqui? Eu acho que dá vontade da gente ir para a praia, fazer um moquém, né? E seguir moqueando por lá e conversando, porque há muitos fios para puxar dessa conversa, né? Muito que seguir falando. Mas eu queria saber se na plateia tem alguém que tem muita vontade de fazer uma pergunta, uma observação, enfim, né? Estamos aqui num grupo, quase uma roda, então também passo aqui para saber se alguém quer ali. Você tem uma voz alta, assim, forte, projeta, assim, pode ser? Senão eu levo o microfone aí Eu também. levo? Posso levar, o Ademar? Ah, tá bom. Ah, sim. Obrigado. Eu sou jornalista, pesquiso música brasileira e sou biógrafo. E eu sempre me pergunto onde estão os povos indígenas na cultura que se notabilizou, né, como cultura, a música popular brasileira. A gente costuma dizer que que somos um produto de 3 povos, né? Aquela história toda. E a gente acha com muita facilidade, a gente vê com muita facilidade a influência africana, a influência europeia, e temos a influência dos povos indígenas nas tradições, na música tradicional. Quando a gente vai para o meio urbano, né? Das manifestações urbanas e tal, a gente vê... eu sempre me pergunto se qual foi o processo que aconteceu, se esses povos não foram recebidos pela oficialização dessa música popular brasileira, em algum momento, né? Qual foi, o que pode ter acontecido para a gente não perceber essa presença mais ativa? Eu falo de instrumentistas, falo de cantoras. A Penélope lembrou da Mercedes, que é uma indígena, e como que lá na Argentina, por exemplo, isso é muito mais visível, né? No Peru, né? A gente consegue enxergá-los e vê-los, né? A tradição está ali muito mais presente. E no Brasil, me parece que em algum momento dessa industrialização da cultura popular brasileira, aconteceu alguma coisa que não se recebeu os povos indígenas como compositores, como instrumentistas, como cantores, né? Eu não sei, eu nunca conversei, na verdade, sobre isso com ninguém, mas eu tive muita vontade, já que você está iluminando tanto a gente aqui, saber se isso também te abre alguma resposta, ou é uma nova pergunta também que pode ficar, né? Obrigado. Cueca Tureté, Irum. Obrigado, amigo. Meu sentimento também, o teu sentimento também é meu querido. Né? Eu penso que não apenas na música, mas em diversos outros espaços em nosso Brasil, né? Existe essa dificuldade, existe essa falta de acolhimento. Interessante é que os povos indígenas no Brasil acolheram quem veio de fora, e acolheram e a gente sabe como foi esse acolhimento. Mas a gente sabe que os indígenas ficaram ressabiados de terem recebido como receberam, as boas-vindas que eles deram, o que serviu para eles, né?
o Brasil é muito de costas para os indígenas, não apenas na questão da música. Muitas possibilidades, políticas públicas, só chegam para os indígenas depois que eles quebram o pau, depois que eles apitam, como fizeram agora no Pará. Parece que a gente tem que estar direto brigando, como você estava falando há pouco, tem que sempre estar fazendo marana, guerra. Parece-me que o que hoje já se sedimenta um pouco, já existe um certo fortalecimento, né, dos povos indígenas, é a literatura indígena. Né? Hoje somos muitos escritores e escritoras indígenas, são muitos os títulos já existentes. A Vânia Mara tem uma pesquisa que aponta para 30 e poucos autores e autoras. Jaguaré e Yamã tem uma pesquisa que aponta para talvez 60, viu a Aurita Tabajara? Em torno de 50, 60. O Daniel também ia muito por esse caminho. Eu disse, Daniel, nós vamos passar de mais de 100 autores indígenas no Brasil. Aí eu fiz uma pesquisa que saiu na exposição Araetá, né? E a gente identificou mais de 300 autores e autoras indígenas. Então, a literatura indígena já está com esse pé mais firme na sociedade brasileira. Mas o brasileiro é muito anti-indígena. Na questão da música, nós temos uma pessoa que não é uma indígena, mas ninguém verteu tanto para o Brasil uma produção musical indígena, como a Marlui Miranda. Ela canta tanto nas línguas indígenas que ela lembra muito o indígena, mas o indígena não tem que ser lembrado pela fenotipia mesmo não, né? Mas ela até tem uma fenotipia indígena, mas ela não se assume indígena. Mas é uma contribuição extraordinária a de Marlui Miranda, né? Catu Mirim hoje é uma indígena que faz também música, né? O Robson Tucumbu também é músico e é um excelente violonista, né? Então, nós estamos chegando um tanto lento, uma forma muito desigual para chegar até as gravadoras, mas eu diria, sim, existem hoje no Brasil aproximadamente umas 20 bandas, né? Os Funiô tem umas bandas bem interessantes, os Caru de Chocó também tem, os Guarani tem muitos cantores e instrumentistas, né? Agora, como você bem colocou, mas ainda é muito incipiente. Você vê assim, eu falo em políticas públicas, as primeiras políticas públicas, pensando nessa questão étnico-racial, foi para nós pretos e nós pretas. A gente podia citar uma dezena de programas, publicações, acesso às universidades, para nós pretos, nós pretas, mas para nós indígenas, não, ainda é cedo, ainda não. Segura o reggae, ainda não. Infelizmente, como é teu nome, querido? Júlio? Pois é, Júlio. Agora, como eu falava até, Guatá, vamos andar. É assim que eu podia te responder, não sei se a Penélope quer dizer alguma coisa nesse sentido. Repito, né, falei 2 vezes e pela 3ª vez, o Brasil é muito estrangeiro com os donos e donas imemoriais da terra Brasilis. Me perdoe, aqui em São Sebastião eu percebi isso. Os ancestrais me reclamaram muito. Cadê os nossos povos originários daqui? Cadê os seus nomes nas praças daqui, nos monumentos daqui? No nome das pessoas daqui? Eu folhei alguns livros sobre São Sebastião, em nenhum momento tinha a palavra, encontramos índios aqui. Aqui passaram uns índios. Nem isso nos livros. Isso ligado ao turismo, então. Só tem nós que chegamos depois de 1500. Poxa, que apagamento.
Que silenciamento, que banalização. Aí eles não estão mais aqui, escafedeiros, sumiram no moinho, né? Ao invés de passar no moquém, botaram no moinho. Trucida. Trucidou, lançou aí no mar, por exemplo, né? Que não falta água aqui para degustar e decompor esses corpos, né? O Brasil é terra indígena, mas somos mais um cemitério indígena que outra coisa. Mas é bom ouvir o senhor. Obrigado. Bem, o meu nome é Atahualpa de Figueiredo Neto. Eu estou aqui porque eu sou pai da escritora Janaína de Figueiredo. E vim prestigiá-los. Que bom. Então, eu cheguei aqui em 74, vim para trabalhar na Petrobras, eu tinha 24 anos só. E a minha esposa, que está aqui do meu lado, tínhamos 2 filhinhos, os primeiros de 4 filhos que nós tivemos. Então, eu aprendi, eu devagar, eu fui conhecendo. Naquela época, havia um sotaque que eu não conhecia. Por exemplo, estou aí, eu escutava e eu não entendia o que era, mas eu entendia que a pessoa estava devagar ou estava mal, né? Estou aí, Sim. Bom, e aí comecei a perceber que havia Chamou alguma... Pirimbá. Como? Chamou Pirimbá também. Estou aqui em Calafrios, com tua fala do Aíba. Aí então eu conheci seu Antoninho, ele era conhecido como seu Antoninho Sargento, porque ele era caiçara puro aqui da Praia das Pitangueiras. E um dia eu vi que ele tinha um interesse muito grande pelas coisas indígenas. Principalmente as palavras. E ele me explicou: Atahualpa, eu vinha de canoa da Praia das Pitangueiras, e aí, pela única escola que tinha aqui no centro da cidade, que é onde hoje funciona a cultura. E aí ele começou a escutar, aprender português, e ele começou a entender que tudo que ele falava não era português. Tudo que eu digo assim, muitas coisas, no meio de sentenças em português, tinha sempre uma palavra que... Aí ele perguntou para a professora: e o que quer dizer isso? Aí a professora, na época dele, né, ele já faleceu há bastante tempo, mas eu tive esse privilégio de conhecê-lo, e conheço até hoje o filho e a família que ele deixou. Enfim, ele começou a me dizer que ele questionou isso na escola quando criança, e ela começou a dizer que essas palavras eram indígenas, e começou a ensiná-lo, e não só ensiná-lo, como ele tinha um dicionário que ela conseguiu para ele no Vale do Paraíba, na época. Então ele começou a dizer que Caraguatatuba não é Caraguatatuba, é Caraguatatubá. O Batuba não é o Batuba, é o Batubá. A praia de Bareque-Saba não é a Bareque-Sabá, quer dizer, a dormida do padre, do sacerdote. Enfim, ele começou a colocar o som indígena. E eu aprendi muita coisa, muitas palavras com ele. E hoje eu vim assisti-los. Eu vim de Paraibuna, porque hoje eu moro em Paraibuna. E ele dizia, lá é Paraibaúna. Paraíba, quer dizer, rio escuro que desce, uma coisa assim, a tradução. Ou seja, eu acho muito interessante esse assunto. Eu aplaudi, assim, não só com as mãos, mas com o coração também.
Sou sacerdote do culto afro de Angola, aqui em Caraguatatuba, né? De raiz bantu. Porém, eu friso aqui que o que eu sei hoje de bantu, eu devo, todas as pessoas que seguem essa religião, devem aos indígenas brasileiros que pegavam os pretos, auxiliavam na fuga e levavam para a floresta onde o branco não atingisse. Lá eles ajudavam a montar o quilombo. Quilombos que eles construíam, logicamente do formato brasileiro. Eu não sei se estou atrapalhando. Imagina, de forma alguma. Eles ajudavam, então o povo brasileiro já tinha uma rejeição com o povo branco por conta da agressão, mas eles entendiam que o povo preto era agredido tanto quanto eles, então eles eram fraternos com eles. E o que eu sei hoje da religiosidade bantu, eu passo isso para quem eu ensino, que se não fosse os índios brasileiros, nós não sabíamos. Porque quem ficou na senzala, perdeu. Se cristianizou e misturou as coisas afro com cristãs, que isso não é verdade, né? Não é verdadeiro, mas como tudo no Brasil, a maioria das coisas não são verdadeiras, porque cada um que chegou aqui falou o que quis e foi aplaudido e tem diploma, honra ao mérito, e nada é como deveria ser. E eu estou muito alegre e satisfeito e expus a minha palavra, me perdoe, porque eu estou emocionado com tudo que eu estou ouvindo aqui. Agora, parabéns, e além do parabéns, eu quero dizer assim, obrigado, muito obrigado. Boa noite, meu nome é Rosinéia, sou professora, sou professora aqui na rede municipal, e na fala da Penélope, né, acho que foi a Penélope que citou os povos latinos, né? Então, o tema do encontro traz ali a palavra bem viver, que tem o seu sentido muito forte nos povos originários e nos povos africanos também. Quando a gente vai lá no Ubuntu, já tem aí a questão do bem viver. E Alberto Acosta, que é um escritor equatoriano, e ele escreveu Bem Viver, os Mundos Possíveis. E ele ele volta nos nossos indígenas, dos povos africanos, para trazer o sentido do que é o bem viver, né? E a Penélope citou Mercedes Sosa, e eu lembrei aqui do Eu Só Peço a Deus que a injustiça não nos seja indiferente, né? É um monstro grande, pisa forte. E aí eu faço uma pergunta, né, a partir do Alberto Acosta e da Mercedes Sosa: como tornar mundos possíveis dentro do bem viver, a partir da filosofia dos ensinamentos indígenas e do próprio Ubuntu, que vai muito além do eu sou, porque nós somos, é muito mais do que isso, né? Como trazer um bem viver em um mundo possível a partir dos ensinamentos indígenas? Como eu falei para vocês, que conheci o filho do Leão Cadogão, o Rogélio, e em um dado momento, lá com eles, no bosque, lá eles chamam floresta de bosque, eu fiz uma pergunta para ele na sala que estava fechada há mais de 30 anos, não era aberta, era a sala em que Leão Cadogão trabalhava.
E quando lá cheguei, alguns animais muito mágicos, né, de uma altura muito superior ao que eu conhecia, se acercaram de mim. E imediatamente uma porta se abriu, eu entrei nessa casa. Ele abriu a porta da sala de Leon e eu disse: o que vejo aqui não pode ficar comigo. Eu tenho que anunciar lá fora que essa sala existe. Aí eu perguntei: eu puedo sacar umas fotos? Aí ele disse: pero ainda não. Chamou Pirimbá. É igual o que eu sinto agora quando você, Atahualpa, fala para mim. Aí ele falou aquilo para mim, só eu e ele trancado nessa sala, que tinha a presença de Leon Cadogan muito, muito forte. Eu disse para ele: estou me tremendo. Ele disse: é o significado da língua dos Guarani Apococuva, com quem meu pai aprendeu. E meu pai ensinou a Bartolomeu Meliá, Guarani. O estupendo Meliá aprendeu com Leon Cadogan, o Guarani. Mas, enfim, eu fiquei também assim diante de você, Atahualpa, né, tremendo, né, pela alegria, pela auriba do teu piá, do teu coração tão bonito. Você disse que queria dar parabéns. Eu não só quero dar parabéns por você ter feito essa intervenção. Eu quero dizer que eu não quero sair por aquela porta sem ter alguma coisa escrita entre eu e você, para que a gente possa voltar a se comunicar. Não quero te perder jamais, irmão. Gue, salve, Gue. Querida Emboaçara, professora. Aqui nesse momento no teatro, qual é o nome desse teatro? Teatro Municipal Tamoio, Tupinambá, por exemplo, seria? Teatro Municipal Abaeté, pessoa ilustre, pessoa nobre, né? Podia ser Abaeté. Mas não digam Abaeté, que é completamente o contrário, diga Abaeté. Abaeté é uma pessoa medonha, ruim, deplorável. Abaeté, sim, é uma pessoa ilustre, honrada, virtuosa. Então, virtuosa Emboaçara, professora, essa sala aqui conosco já está dizendo por onde deve começar o bem viver. A Cunhã aqui cunhou o encontro com o outro, o encontro com o humano. Eu acho que já começa essa premissa. A gente precisa mesmo constituir uma pedagogia, professor, e uma filosofia indígenas no Brasil. E alguns desses autores que eu falei aqui podem vir, sim, para o Moquém, para ficarem mais gostosos, mais apetitosos e mais preservados, né? Esses nomes que eu citei aqui, você citou o Alberto Acosta ou Costa? Acosta. Também a gente deve pensar, tem outros autores e autoras que nos ensinam muito a partir dos povos indígenas e também dos povos bantu. E que maravilha você falar do povo bantu. Mas creio também que outras possibilidades já falamos aqui. Olha, o Júlio, né, pedindo a inclusão, a participação, a ampliação dos músicos indígenas no Brasil. Mas a gente poderia responder também em poesia, né? Mas eu queria voltar à questão da Angola, do povo bantu. Que me perdoe os iorubanos e iorubanas, mas eu sou apasionado, para falar em espanhol, eu sou apaixonado pelos povos bantu. E Eda Pessoa de Castro, segundo a África inteira, a nível acadêmico, e no Brasil, uns poucos acadêmicos, todos consideram-na a maior conhecedora de línguas africanas. Ela respeita todas as línguas e todos os povos de África, mas ela tem um apaixonamento também, como Atahualpa e Ademário, pelos bantu, e Janaína também. Daqui a alguns dias, esse está saindo hoje, está sendo lançado aqui, o Moquém. Mas parece que daqui a alguns dias, acho que ainda em fevereiro, mas no máximo tardar em março, vem um novo livro nosso aí.
né? Eu fiquei desde os anos 70 escrevendo e agora está saindo os livros, né? Não saíram muito antes, não, estão saindo agora. Porque os livros que não puderam sair da gaveta viraram peça de teatro. O que não virou peça de teatro virou trabalho em quilombos, virou trabalho nas periferias de Salvador, né? Dos municípios da Bahia, né? Viraram trabalho de educação ambiental, viraram criação de clube de mãe, clube de leitura, por aí afora, né? Só agora é que os livros realmente estão saindo. Então, deve sair, por esses dias, a poética indigenáfro, não é afro-indígena, indigenáfro. Todos os poemas ali contidos são em línguas indígenas e em línguas africanas. Tem a Yorubá, mas tem várias línguas bantu. Nosso umbundo, nosso quimbundo, nosso umbundo estão ali desbundando, né? E eu quero você com esse livro em tuas mãos, dentro em breve, né? Então, é um livro que tem com essas línguas. E eu penso dar um tempo nessa senda. Eu quero dar uma modificada agora, eu quero trabalhar de uma outra forma enquanto escritor. Mas, eu falo pouco, né, gente? Será que... Então, em Boessara, eu acho que aqui, nesse momento, a gente está citando, sim, já citando algumas pérolas para a gente começar a fazer essa caminhada em prol do bem viver. As nossas práticas diárias também nos apontam para esse caminho. Olha o depoimento do Júlio, do Atahualpa e teu. Isso tudo ajuda a gente nessa criação. O Leonardo Boff também é uma outra pessoa que esperança a gente, né? Agora, existe um autor do Equador, muito bom para esse momento de falar de bem viver, que eu estou esquecendo o nome dele. Mas em breve vou lembrar e mando para vocês. Mas eu penso que o que há de cunhar sobre bem viver foi a Penélope que disse, que esse encontro com o outro, ele tem que insistir. O Alceu Valença tem uma música dele que ele diz: eu sou você, sustenta esse coro, eu sou você. Então, vamos ser o outro, vamos ter essa alteridade, porque não há religião melhor no mundo, na minha experiência, do que a alteridade. Se você não é o outro, se você não se coloca ao lado do outro, se você às vezes com fome não dá o teu único pão ao outro, a gente não faz esse mundo melhor. É isso. Eita, Faraimará. Faraimará. Ok. Bom, acho que está aberta essa roda de escuta, de diálogo, né? Para o bem viver. A gente segue, acho que a gente segue moqueando, né? O Ademário está aí com os livros, Penélope também. E aí, como o Ademário fez esse encerramento, acho que ele vai querer trazer um poema, né, Ademário? Eu queria antes passar para a Penélope também trazer as últimas palavras finais, né, para a gente encaminhar para o fim. E aí, termina com as palavras aí do Ademário. Ou você quer fazer antes, eu passo para ela? Talvez podemos fazer. Vai. E aí passa para todas nós, para todos nós e todos nós, mas particularmente para a Emboessara, que perguntou sobre alguns modos para o bem viver. Então, eu penso também assim, meus amores. Celebração. Esse poema também é música. Oração, cante, dança, oração. Como viver? Como viver? Tem que ter terra. Tem que ter terra, mata, alimento, caminho, bicho. Oração, cante, dança, oração. Como viver? Como viver? Tem que ter terra. Não, perdão. Tem que ter água. Tem que ter água, peixe, canoa, limpeza, chuva. Oração, cante, dança, oração. Como viver? Como viver? Tem que ter fogo, luz, dança, paixão, energia. Oração, cante, dança, oração. Como viver? Como viver? Tem que ter ar,
brisa, voo, brincança, liberdade. Oração, cante, dança, oração. Como viver? Como viver? Tem que ter terra, tem que ter água, tem que ter fogo, tem que ter água para viver. Obrigada, lindeza. Gente, a gente conversou um pouquinho, né? É óbvio que quem gosta de conversar estende até a madrugada. Não vai ser o caso aqui, a gente já estendeu demais. Mas eu queria fechar a noite de hoje assim com a imagem de quando eu conheci o Ademário na Biblioteca Nacional, que eu subi ao palco, pediram para cada um de nós falasse alguma coisa, e eu subi e disse que nós, autoras que escrevem literatura para a infância e juventude, nós somos muito acostumados a falar em público, porque onde a gente vai, tem crianças e jovens querendo ouvir a gente contar histórias. E quando a gente fica diferente com os adultos, é sempre mais complicado. A gente sempre tem um filtro do julgamento do adulto. Eu acho, professora, que uma das coisas mais importantes é a gente aprender a abandonar esse julgamento, né? A gente fica julgando o tempo todo. E coisa que criança já tem mais facilidade, né? Para brincar e para aceitar o outro de uma maneira em que fiquem mais livres. Até porque brincar sozinho é chato pra caramba, né? Então, criança briga com o amigo, mas logo faz as pazes, porque entre ficar brigado e brincar junto, já é melhor fazer as pazes e continuar a brincadeira. E aí, nesse dia, eu falei na biblioteca que nós, que escrevemos infâncias, juventudes, nós temos o chão da escola como lugar. Então, eu gostaria de dizer que hoje foi um chão de escola. Esse chão de escola que a gente estende de diálogo a partir de uma escuta atenta, ativa, que quer saber do outro e que se dispõe a caminhar com o outro. Então, obrigada, meu querido amigo, mais recente e velho amigo. Muito obrigada, Gabriela Romeu, que além de minha escritora inspiradora nessa caminhada, uma escritora que eu acompanho com muito afinco, ela sabe tudo que produz, serve de reflexão e inspiração também para o que eu produzo. E, além disso, temos uma relação pessoal que só cresce, só amadurece. E fazer isso na presença de vocês é muito mágico, né? Porque eu acho que talvez o caminho, professora, seja justamente a gente ter coragem de compartilhar os afetos, né? Então, muito obrigada. Foi uma alegria essa noite, uma emoção, um público seleto, o público que tinha que estar e que esteve realmente conectado com o bem viver que a gente quer ver e quer ajudar a construir também. Obrigada, queridos. Obrigada, gente. Boa noite. Seguimos construindo esse território existencial e, né, Fli segue até domingo. Até mais. Vamos, né? Estamos aí para autógrafos, conversas mais. Vamos lá. Obrigada. Obrigada.